O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Mas os 2 homens disseram: Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a missa da Vigília Pascal, ela começa numa escuridão. Porque no princípio, no livro do Gênesis, era as trevas. No princípio era o caos. E Deus é quem põe ordem do caos ao cosmos, a ordem. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Este é o primeiro grande símbolo da Vigília Pascal. A luz que iluminou as nossas velas, que agora estão apagadas a si mesmo, para que com elas acesas nós pudéssemos ouvir a palavra de Deus. Era o símbolo da treva que imperava sobre a humanidade por causa dos nossos pecados. E aí a liturgia da palavra, as 9 leituras, seus respectivos salmos e preces, cantavam a história do amor de Deus que nunca desistiu do seu povo e que sempre quis iluminar o seu povo com a sua luz. Nós ouvimos as histórias das alianças de Deus com a humanidade que ele criou com as suas próprias mãos no livro do Gênesis. Aquilo que Deus fez e aquilo que o pecado desfez, Deus tenta, Deus busca, Deus procura refazer. Fazendo aliança com Abraão, nosso pai na fé, que recupera Isaque. Aliança com Moisés, arrancando o povo da escravidão do Egito. Veja, Deus iluminando o povo. A aliança que ele promete depois nos profetas, que viria uma nova, eterna e suprema aliança, que nós ouvimos nas 2 leituras do profeta Isaías.
na boca do profeta Baruque e, por fim, na profecia do profeta Ezequiel. Deus vai vencendo as trevas. Contudo, era preciso algo maior. Era preciso que a luz viesse a esse mundo. Não apenas que Deus fizesse pactos e alianças, mas que Ele, que é a luz, Ele mesmo, viesse iluminar, inundar o mundo com a sua presença. Era preciso que a verdade viesse para calar a mentira. Que a bondade viesse para que o mal e o maligno, a serpente, fosse pisada e derrotada. Era preciso que o céu fosse aberto e do céu descesse o Salvador, como aquela chuva linda que aconteceu no início dessa vigília e que é o segundo grande símbolo da missa dessa noite, que é a água. É preciso que o céu se abrisse e do céu chovesse o Salvador. E foi isso que aconteceu. O Salvador veio. Numa família de Nazaré, filho do carpinteiro, nascido em um estábulo. Humilde, na fila dos batizados, junto com os pecadores, para lavar os nossos pecados. Veio para reunir uma igreja visível, não uma igreja da nossa cabeça. Uniu 12 visíveis, enviando-os para pregarem a boa nova do Evangelho e a ensinarem a todas as nações a sua palavra. Não somente deixou-nos a sua presença quando ele disse, na quinta-feira santa, fazei isso em memória de mim. Ele não quis que nós ficássemos sem a sua presença. Ele ficará conosco até o fim dos tempos, todas as vezes que nós fazemos a Eucaristia, a missa, em memória de mim. Derramou o seu sangue precioso, como vimos ontem na homilia, na pregação, por amor, morrendo na cruz em nosso lugar. Para que nós pudéssemos, pelas águas do batismo, começarmos uma vida nova. O diabo e o mundo, vendo Cristo ontem na cruz, os inimigos de Deus, disseram, então acabou. Será que nós vencemos? Será que nós conseguimos? Tem uma palavra ontem, na liturgia da Sexta-feira da Paixão, que eu deixei passar batido, mas que agora eu trago. Tem uma palavra na sexta-feira que ficou no ar. Os inimigos, veja, e era o próprio diabo falando, dizem, olhando para Jesus na cruz, você não é o Filho de Deus? Então desce da cruz. Você não salvou a tantos? Por que você não salva a você mesmo? Então, porque não há salvação sem cruz. Não há vigília pascal, domingo de Páscoa, sem sexta-feira da paixão. Não há igreja sem cruz. E se você encontrar uma pregação que não tenha cruz, um evangelho que não tenha cruz, uma igreja que não tenha Jesus crucificado, você encontrou a obra do diabo. Você encontrou aquilo que o diabo propôs. Desce da cruz. Falsas doutrinas e falsas religiões que pregam a autossalvação. Você se conhece, você se descobre, você faz uma série de interiorizações, não tem nada a ver de cruz, não tem nada a ver com sofrimento, isso é coisa desse catolicismo arcaico, isso é coisa dessa igreja ultrapassada. Foi o que o diabo propôs. É isso. E os filhotes do capeta continuam achando a mesma coisa. Para que uma igreja com cruz? Para quê? É para viver somente de Páscoa. É para viver somente de vida e ressurreição, sem passar pela sexta-feira? Nós estamos aqui hoje porque houve ontem.
Porque ontem nós vimos o preço que custou nós estarmos aqui hoje. De madrugada, um grupo de mulheres, trêmulas, mas muito decididas, como é e deve ser toda mulher de Deus. Elas vão ao túmulo, onde Jesus, o corpo de Jesus, sem nenhuma gota de sangue, que ele tinha derramado tudo por nós, por amor de nós, onde o corpo de nosso Senhor estava. Elas tinham a pretensão de ungir o corpo do Senhor, como era costume. O túmulo estava vazio. Elas não entenderam. Era tão inusitado e o choque tinha sido tão forte. O da sexta-feira, o da cruz, o baque da morte, o baque da dor, da derrota. Às vezes, é tão impactante em nossas vidas que a gente fica como elas, desconcertados. Sim ou não? Sim. E aí, é preciso que os anjos de Deus nos digam. É preciso que Deus use da voz dos anjos para nos falar. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Essa é a grande proclamação da noite da vigília da Páscoa. Essa é a grande proclamação da Páscoa. Da maior festa, da festa central das nossas vidas, da maior de todas as vigílias. Ressuscitou como havia dito. Agora, hoje, recomeça a história da humanidade. Foi na morte e na ressurreição que foi feito o restart, que foi feita a ignição, a reiniciação. No dia do meu batismo, o sangue precioso me lavou. Eu fui sepultado com Cristo na água e saí da água do batismo vivo, ressuscitado, com uma vida nova que está dentro de mim. Todos os batizados aqui têm como marco zero da sua história o batismo. É interessante que na noite da vigília pascal, nós somos todos iguais. É interessante isso. Na quinta-feira, vocês viram? Era o sacerdote. Era a diferença entre eu e vocês. Na vigília pascal, na festa central, Deus nos mostra que somos todos iguais. Pelo batismo, somos todos iguais. Eu não sou nem mais nem menos que você. Para vocês, eu sou padre. Com vocês, eu sou cristão. E é este o marco zero. Eu jamais seria padre se antes eu não fosse cristão. Se antes eu não tivesse recebido o batismo. Você não estaria aqui dizendo: Deus, Senhor, eu quero começar uma vida nova. Se essa vida já não fosse te dada no santo batismo. A cruz, então agora faz sentido. Era o amor dele. Agora que ele vive, a cruz toma um outro aspecto. Agora eu posso olhar para a cruz e ver que ele é o sumo sacerdote. Está lá, pistola. O pessoal enfeitou, aproveitou que tinha um andaime aqui para tirar o pano roxo. Olha lá, já aproveitaram e colocaram uma estola no crucificado. Toma outra a dimensão, amém? E todas as vezes que você entra nessa igreja, você compreende o mistério da cruz, você compreende o mistério da dor, você compreende o mistério do Calvário, você sabe que é o Deus que me amou. É claro que um pagão não entende. É claro que uma pessoa que está longe do evangelho da cruz não compreende. Mas a ressurreição, a vitória de Jesus, o túmulo vazio, me faz olhar para a cruz e entender tudo. O medo daqueles 11 apóstolos e das santas mulheres agora se transforma em coragem. E quantas vezes eu e você, com as pernas tremendo, com um frio na barriga, vem uma coragem que é sobrenatural para enfrentar o que tem que ser enfrentado, amém? Doença, desemprego, problema com filho, crise no casamento, uns certos capeta que aparecem no nosso caminho.
uns filhos do encardido que aparece para nos tirar a paz. O que vier, o que aparecer, a coragem que nós não tínhamos, o medo que habitava em nós, a insegurança, se transforma na ressurreição em coragem. Coragem dessas mulheres, a coragem dos apóstolos, a coragem de São Pedro. O batismo que eu recebi é agora uma chama viva de amor puro, do Espírito de Jesus que habita em mim, para que eu possa dizer, verdadeiramente Ele vive. Ora, termino. Ele vive. Então, os que viram o túmulo vazio, agora têm coragem, vão ter coragem de morrer para dizer isso. E foi o que aconteceu. Todos os que viram, todos os que testemunharam a ressurreição de Cristo, morreram dizendo, Ele está vivo. Olha, eu não vou dar a minha vida e morrer por uma mentira, por uma ilusão, por um engano. Todos aqueles que viram o ressuscitado, o Cristo ressuscitado, darão a vida. E Jesus vai dizer, nós vamos ouvir agora, no tempo pascal, que aqueles que não viram, experimentaram. E experimentar é mais forte do que ver. Porque ver você pode estar se iludindo. É até uma alucinação. Não é verdade? Pode ser confundido, pode ser dito que foi uma alucinação. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é mais forte do que o que São Tomé, que viu e tocou nas feridas, tem a dizer. Porque eu digo para vocês que Ele está vivo, porque eu experimento Ele todo dia na minha vida, vivo. Isso é tremendo. Então você vai dizer para as pessoas, não de uma teoria, compreende? Não de algo que você ouviu dizer, também. Algo que você leu na Bíblia, também. Algo que você ouviu da sua avó, também. Mas isso não segura ninguém. Você pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta, você pode ter ouvido um ou outro dizendo, até uma pregação linda do Padre Ubirajara, mas se você não experimentar que Ele vive na sua vida, compreende isso? Ele vive porque eu sei que Ele vive. Ele vive porque eu experimento na minha vida todos os dias. Ele vive porque em cada missa e em cada sacrário da terra eu posso me encontrar com Ele. Ele reina, Ele está aqui, verdadeiramente Ele ressuscitou. E o convite é que você conte, é que você testemunhe para as pessoas que ainda não sabem, para as pessoas que ainda não experimentaram essa maravilha. Meu irmão, Ele vive. Deixa Ele entrar na tua casa. Deixa Ele entrar na tua história. Vem aqui na igreja da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Vem fazer uma visita. E na hora que você começar a cantar os cânticos, na hora que você começar a louvar a Deus, na hora que você começar a responder a missa, na hora que você se ajoelhar, na hora da consagração, você vai entender, experimentar. Ele vive. Eu vi. Eu não preciso que ninguém me diga. Já precisei. Hoje eu não preciso mais. Porque eu sei que o meu Rei está vivo. E Ele, presente, aqui, nesta noite, está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.